noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que hoje a gente faz uma revisão para a Banca IBAD. Não tem muita coisa a se dizer, a não ser que é uma banca extremamente tradicionalista. Na verdade, você que é concurseiro sabe que algumas bancas são de fato diferenciadas. Que bancas são essas? Eu costumo dizer que são os 4 cavaleiros do Apocalipse: FCC, CESP, ESAF e FGV. Se não são estas bancas, são bancas tradicionalistas, ou seja, os caras trabalham exatamente o que você deveria ter visto na escola. Agora, quando você pensa nas outras 4 bancas, de fato elas são diferenciadas porque, além de trabalhar o conteúdo tradicional, o conteúdo ortodoxo, elas também trabalham conteúdos não ortodoxos, conteúdos que são divergentes entre alguns gramáticos. Agora, a nossa banca em questão e todas as outras bancas tradicionalistas, elas trabalham o padrão tradicional. E quando vem alguma coisa que você pensa assim, opa, isso daqui está divergindo, vou ser bem sincero, a banca é que às vezes deu mole mesmo e cometeu um equívoco. E, quando a gente entra com recurso, a banca até deveria anular. O problema é que os caras não querem anular de jeito nenhum. Então, não pense que foi você que naquele momento não entendeu a questão ou estudou errado. Não, as bancas erram também. Agora, o que a gente faz? A gente procura minimizar isso sabendo o português padrão e arrebentando lá na hora e contando que a banca mande bem, que a banca acerte também os enunciados para você gabaritar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumão, vou direto ao ponto, vou trabalhar os principais aspectos e com certeza vamos lograr êxito, ok? Então vamos lá. Olha só essa primeira questão que a gente vai pegar aqui, ó. Em relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção presente na alternativa. Com isso, a gente tem que fazer uma revisãozinha rápida aqui do processo de transitividade e do processo de regência. Então, se liga só, rapidinho aqui para você se ligar numa parada, ó. Quando a gente pensa em análise sintática, a gente pensa sempre no sistema SVC. Não importa se o cara destacou um elemento no início da frase, no meio da frase ou no final da frase, não importa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai procurar pelo verbo, porque não existe análise sintática sem verbo. Essa é a verdade. Uma frase sem verbo, ué, cadê o sujeito? Não tem. Ué, cadê o objeto? Não tem. Se não tem verbo, não tem análise sintática. Aí, como eu vou achar esse cara, esse verbo? É o cara que eu posso conjugar, que eu posso flexionar. Exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta. Esse é um verbo. Aí, depois que eu achar o verbo, eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como eu faço essa pergunta? Sempre perguntando quem ou o quê? Até porque o sujeito pode ser de fato uma pessoa ou uma coisa naquela situação. E automaticamente o que sobra, o resto, é o nosso complemento. Na língua portuguesa nós temos 3 verbos classificatórios. 3, o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Por isso eu posso ter 3 tipos de complementos. Então aqui, ó, vamos pensar numa tríade. Eu posso ter aquilo que eu chamo de objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não a preposição. Eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial e eu posso ter uma característica que, no final das contas, será o nosso predicativo. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar na circunstância a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só vai ser adjunto adverbial se indicar a localidade? Não. Vai ser adjunto adverbial com qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Agora, se indicar a localidade, vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Agora, para entendermos isso na prática, vamos entender também como funciona o verbo
e essas possibilidades de complementos. Ao pensar em verbo, eu sei que existem três verbos. Três verbos. Acabamos de definir isso. Eu sei que tem o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Aí adivinha, o que as bancas de vez em quando fazem, cara? É uma parada absurda. Eles mudam nomenclaturas. É muito comum um aluno falar assim para mim: caramba, Sidney, o edital da banca tal é completamente diferente do da outra banca, não é? Porra, não é. É sempre a mesma porcaria. Sempre. Só que os caras usam nomenclaturas diferenciadas para falar a mesma coisa. Ao invés de colocar a intenção do autor, o cara coloca perspectiva enunciativa ou então intencionalidade discursiva. É a mesma coisa que intenção do autor. Eles são sacanas. Então, nessa hora aqui, já pensa comigo. O cara pode tentar ludibriar o aluno? Pode. Porque para a gramática, esses dois primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles também podem ser chamados de verbos nocionais. O que seria isso, meu querido aluno? É um verbo que me dá uma noção, um sentido de ação. E é exatamente por este fator que eles encabeçam o predicado verbal. Só que além de verbos nocionais, o avaliador também pode chamar de verbos significativos. O que seria isso? Ora, seria a mesma coisa que nocional. Seria aquele verbo que me dá uma significação, um sentido, uma ideia, uma noção de ação. Então, na prova, se o cara colocar assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem um verbo nocional, que tem um verbo significativo. Das duas, uma. Ou será um verbo transitivo, ou será um verbo intransitivo, pois são verbos que, teoricamente, indicam a ação. Agora, e o verbo de ligação? A gente já sabe muito bem que ele não indica ação, então ele não pode ser chamado de verbo nocional. Aí, como pode aparecer na prova, além de verbo de ligação? Pode ser que apareça verbo não nocional, pode ser que apareça verbo não significativo, pode ser que apareça, melhor ainda, verbo relacional. Por quê? Porque ele está ali apenas para relacionar o sujeito ao predicativo. E é exatamente por isso que eles encabeçam o predicado nominal. Só que aqui agora, eu na verdade quis chamar muita atenção em relação aos verbos nocionais. Quase pulou água aqui na minha cara. Ó, por quê? Porque na escola, o que a gente aprende? A gente aprende que o verbo transitivo tem sentido completo. E que o verbo intransitivo tem sentido... Perdão, é o contrário. Que o verbo transitivo tem sentido incompleto. E que o verbo intransitivo tem sentido completo. E já começava um problema na nossa vida. Completo e incompleto em relação a quê? Na verdade, em relação ao sentido de ação. Então, se eu utilizo uma frase em que tem o sujeito e o verbo apenas e eu não entendo, o que eu não entendi? Eu não entendi a ação manifestada pelo verbo. Neste exato momento, obrigatoriamente eu vou acabar fazendo uma pergunta. E o fato de fazer uma pergunta é a demonstração de que o verbo possui sentido incompleto, logo ele é transitivo e vai exigir aquilo que a gente chama de complemento verbal, ou seja, um objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não a preposição. Agora, se eu utilizo uma frase com sujeito ou verbo apenas, e eu entendo, o que eu entendi de fato? A ação manifestada pelo verbo. A priori, esse verbo tem sentido o quê? Completo. Então, ele não pede nada. Mas nem tudo que a gente aprendeu na escola estava 100% perfeito. Na verdade, o verbo transitivo, ele de fato tem sentido incompleto em 100% dos casos. Isso significa que o verbo transitivo sempre vai pedir objeto. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento, porém,
Não será um complemento verbal, não será um objeto, será um complemento circunstancial, um complemento adverbial. Quando? Quando indicar localidade, ou seja, ele vai pedir um complemento adverbial de lugar. Para a gente entender isso na prática, só colocando frases aqui. Então vamos lá, eu vou apagar aqui e nós vamos ver algumas frases. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da super revisão do professor Sidney Martins? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos para você uma super revisão, tá, de língua portuguesa 100% baseada aí no IBAD, na banca examinadora IBAD, com quem? Com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins, que é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil. Na minha opinião, ele é o melhor professor de língua portuguesa do Brasil, com certeza, né? Meus amigos, minhas amigas, então tá aí a revisão do Sidney Martins. Essa videoaula que você assistiu agora no nosso canal do YouTube é uma videoaula aí que nós temos aí, é apenas 20%, aí 30% da aula do professor Sidney, ou seja, é só uma degustação, uma demonstração para vocês. A nossa revisão, IBAD com o Sidney Martins, custa apenas um investimento de R$20 e você tem direito aí a 30 dias de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas, se você gosta do Sidney Martins, nós temos também uma opção, tá? Muito válida, que é o acesso total de língua portuguesa do professor Sidney Martins. Lá você vai ter o curso regular dele, você vai ter o curso de interpretação de textos, o curso de redação, todas as revisões de bancas, IBAD, AOSP, CESP, Sesgran Rio, FCC, enfim, todo o conteúdo produzido com o professor Sidney, nós temos acesso total em língua portuguesa também. Tá certo? Então, um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.